O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, ontem, na véspera dessa festa, as leituras nos falavam daquele véu que recobria o mistério de Deus no Antigo Testamento, o véu com o qual Moisés cobria o seu rosto quando falava com Deus, o véu que era colocado na frente dos rolos da lei, da Escritura, como até hoje tem nas sinagogas, um espaço muito parecido com o nosso sacrário, tapado por uma cortina, por um véu. Atrás desse véu ficam os rolos, os pergaminhos com as Escrituras do Antigo Testamento. E como esse véu também existia entre aqueles dois recintos, entre aqueles dois compartimentos mais sagrados do Templo de Jerusalém, um dos compartimentos que era chamado o Santo e outro compartimento que era chamado o Santo dos Santos. Entre um e outro tinha um véu e só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano podia atravessar aquela cortina e ali se cercava de um rito bastante complicado, bastante denso, para significar que estava entrando ali num lugar que significava a santidade de Deus. Justamente foi esse véu que se rasgou de alto a baixo no momento em que Cristo morre na cruz. Ele se rasga de alto a baixo, quer dizer, da mão de Deus, que vem de cima, que vem do alto. E Deus ali manifesta todo o segredo que estava escondido no seu coração e que é revelado no coração humano de Cristo, porque é nesse coração que habita toda a plenitude da divindade, todo o tesouro escondido de Deus. A gente lembrava também como nas nossas igrejas existe essa divisão do santo e dos santos dos santos, que é a nave da igreja e depois essa parte mais elevada do presbitério, onde se realizam os sacramentos, onde se lê a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem essa função de pedagogia, por isso ela fica a meio caminho
entre a nave e o presbitério, porque ela vai e nos conduz. E como não existe véu, não existe separação entre um lugar e outro, está tudo aberto. O céu está aberto diante dos nossos olhos em cada missa. E em cada liturgia o coração de Cristo se manifesta para nós sem véu, com esse véu já rasgado, com esse mistério já revelado. E Ele nos revela por esse gesto que a gente acabou de ouvir, que foi aquilo que João contemplou na cruz. O soldado, como relata João, abre o peito de Cristo. Ele não diz o soldado perfura, transpassa, diz o soldado abre. Por que João usa esse verbo? Porque ele quer colocar em paralelo aquele relato de Adão adormecido, do qual Deus abre o peito e tira uma das costelas, e depois que Adão acorda do seu sono, ele contempla aquilo que saiu dele mesmo e diz: esta sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então, é um mistério de amor, um mistério de matrimônio, um mistério esponsal, desse novo Adão adormecido na cruz, adormecido na morte da cruz. É aberto o peito e nasce a sua esposa, a igreja, simbolizada no sangue e na água, a água do batismo e o sangue da Eucaristia, os sacramentos que são, por assim dizer, o eixo da vida da igreja, aqueles que nascem do novo nascimento pelo batismo e aqueles que se alimentam da vida de Cristo, significada e atuada no seu sangue, no sacramento da Eucaristia. Então aqui a gente entra numa linguagem cheia de mistério que nos convida a contemplar. A palavra mistério justamente vem daquele verbo grego muo, que quer dizer eu me calo, eu fecho a minha boca. Porque aqui não é muito questão da gente falar, de a gente teorizar, da gente criar teorias, ideologias, mas sim da gente contemplar esse grande amor que se abre, que se entrega sem nenhuma medida. Quando eu era pequeno eu perguntei para uma tia minha, o que quer dizer que essa coisa que saiu sangue e água de Jesus, por que isso é tão importante? Por que o evangelista escreveu isso? E ela disse da forma simples como uma pessoa de Deus, sem muita instrução, pode entender e pode receber diretamente do Espírito Santo coisas muito profundas, Respondeu assim: saiu sangue e depois saiu aquela água, porque era o jeito de Jesus dizer: não tem mais nada aqui, eu já dei tudo. Não tem mais nenhuma gota de sangue aqui, porque tudo eu já entreguei. Então saiu só aquela última aguinha para dizer: não tem mais sangue nenhum aqui, já foi tudo dado, foi tudo entregue. Então esse é um mistério que hoje a gente contempla, durante muitos anos, muitos séculos, são divulgada por Santa Margarida Maria Alacoque, segundo a visão que ela teve, Cristo mostrando o seu coração fora do peito. Mas a igreja ensina no seu diretório para a piedade popular e liturgia que a imagem por excelência do Sagrado Coração é a imagem de Cristo crucificado com o seu peito aberto pela lança. Que essa é aquela que as profecias dizem: eles vão contemplar
aquele que eles transpassaram. Então, hoje é um dia não de muitas palavras, não de muitas teologias, nem de muitas teorias, mas um dia principalmente de contemplar, de nos calar diante do crucifixo, de nos calar diante de Cristo, que entrega tudo, que não reserva para si mesmo nem uma gotinha de sangue, que significa na Bíblia a vida, mas que dá a sua vida inteiramente por nós. E aí a gente compara, né, com o nosso coração, que às vezes é tão mesquinho e que não quer entregar nada, que às vezes entrega só migalhas para Ele. Então é o momento de a gente contemplar e nos deixar seduzir por esse amor sem medida, e fazer desse amor sem medida o amor próprio nosso, porque se Cristo nos deu esse amor é porque Ele é nosso, se tornou nosso. Então nós nos tornamos também capazes de amar sem medida. Que a Santa Eucaristia, mistério desse corpo, desse sangue que se entregam de modo esponsal, sem limite, seja o alimento para que a gente também na nossa vida ame sem medida nenhuma.